Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosim, você está no canal Apollo Fisioterapia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre hiperinsuflação utilizando a ventilação mecânica. É uma nova forma da gente pensar a respeito da hiperinsuflação. Vou mostrar para vocês como é que a gente calcula aí o quanto a gente pode chegar de volume corrente de uma forma mais precisa durante a manobra de hiperinsuflação no ventilador mecânico nas técnicas de reexpansão e higienização bronquial. Beleza? Você ainda não é inscrito no canal Apollo Fisioterapia, aproveita aí, se inscreve no nosso canal, aproveita também, curte os vídeos do canal Apollo Fisioterapia e também compartilha com a galera para que você nos ajude a crescer na área da fisioterapia respiratória. Beleza? Então vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Nós vamos falar sobre a hiperinsuflação utilizando o ventilador mecânico. E, inicialmente, eu queria lembrá-los, né, que a gente usa o ventilador mecânico como um recurso de reexpansão pulmonar. E hoje eu vou falar como que a gente escolhe o volume corrente, uma proposta aí de um artigo de 2021, em que a gente tem aí uma proposta diferente para a escolha do volume corrente. Eu tenho certeza que a dúvida que muitos de vocês têm é isso. Quanto usar de volume corrente? 15 ml por quilo de peso? 8 ml por quilo de peso? Tenho que respeitar um volume corrente ideal? Como é que funciona a reexpansão? Ou vou reexpandir usando pressão? Existem vários artigos na literatura falando sobre isso, mas esse trouxe uma visão diferente. Não esqueça também que eu vou sempre deixar, em todos os vídeos que eu uso do artigo, eu deixo a descrição, na descrição desse vídeo aqui, eu deixo o link para você ler o artigo na íntegra. Esse artigo ele fala de outros desfechos, ele vai falar de desfechos diferentes, mas hoje eu só vou apresentar para vocês como é que eles calcularam o volume corrente. Em um outro vídeo eu mostro para vocês como é que a gente fez, aí, como é que os autores fizeram para concluir o artigo, né? Quais foram os desfechos que eles utilizaram. Então vamos lá. Inicialmente, para a gente conseguir entender aqui qual que é a ideia do artigo, nós precisamos voltar lá na fisiologia respiratória básica, onde eu defino volumes e capacidades pulmonares. Então, as capacidades são somas de dois ou mais volumes, e os volumes são quantidades de ar que dependem aí de acordo com a forma com que a gente respira. Então, aquele volume de ar que eu respiro tranquilamente é o que a gente chama de volume corrente. Quando eu inspiro acima do meu volume corrente ou abaixo do meu volume corrente, eu vou ter o volume de reserva inspiratório, quando eu inspirar, e o volume de reserva expiratório, quando eu expirar até eu não conseguir mais soltar ar. Porém, eu tenho que lembrar que sobra ar sempre no nosso pulmão, e esse ar que sobra no pulmão é o chamado volume residual. É o volume residual, que é o volume que, por exemplo, usando espirometria, eu não consigo medir o volume residual. Não é um volume que não sai, não passa pelo espirô, ok? Como eu disse para vocês, a soma desses volumes vai gerar outras medidas chamadas de capacidade, outras variáveis chamadas de capacidade. Então, a capacidade inspiratória é a soma do meu volume corrente mais o volume residual. Então, aquilo que eu faço de forma basal mais o que eu inspiro acima dele é o que forma a capacidade inspiratória. A capacidade vital é a soma de todos os volumes, exceto do volume residual. E a capacidade residual funcional é a soma do volume de reserva expiratório mais o volume residual. E por fim, o que a gente tem é de volume, a capacidade pulmonar total, né? A soma de todos os volumes é a capacidade pulmonar total. Muito bem, então, considerando que durante a ventilação mecânica eu ventilo em volume corrente, significa que para que eu faça a reexpansão eu tenho que, no máximo, usar o meu volume de reserva inspiratório. Eu não posso usar um volume maior do que o volume de reserva inspiratória. Então, calcular o volume de reserva inspiratória é ideal, é importante para a gente estabelecer uma técnica de hiperinsuflação. E aí, como eu disse para vocês, em outro artigo, em outro vídeo, perdão, não em outro artigo, mas esse artigo eu vou mostrar os desfechos dele em outro vídeo, ok? Vamos lá, então. Qual que é o artigo? O artigo, então, é esse, ó. É a hiperinsuflação usando o ventilador mecânico, e aí eles têm lá, determinou a entrega por meio de um pico de pressão, e como que eles escolheram qual foi o volume é que eu vou ensinar aqui para vocês, mostrar nesse vídeo para vocês uma ideia para
como fazer. Bom, então, eles apresentam para homens e mulheres diferentes fórmulas. Então eu vou trazer 2 slides aqui, um para homem e um para mulher, para exemplificar aqui para vocês como é que eles fazem isso. Olha que interessante então. Então, consideremos um homem de 180 centímetros de altura, ou seja, 1,80 m de altura e 47 anos. Primeira coisa que eu tenho que calcular, e isso a gente usa na ventilação mecânica, é o peso ideal do meu paciente. Então eu usei lá a fórmula que é bastante clássica, essa daqui, joguei aqui a altura do meu paciente e tenho aqui o peso ideal dele. Agora então eu tenho a altura, a idade e o peso ideal do meu paciente. Vejam que a gente tem que usar o peso ideal. Muito bem, o volume corrente, em média, a gente faz um volume corrente de 8 ml por quilo de peso. Então eu multipliquei o peso ideal dele por 8 e cheguei nesse volume de em torno de 0,600 litros, né? Um pouquinho mais de 600 ml aí, dá quase um litro aí. Muito bem, esse é o meu volume corrente. Depois, para calcular a capacidade residual funcional, então lembrando, a soma do volume de reserva expiratório mais o volume residual, eu tenho como calcular. No caso de homens, eu vou considerar 3 variáveis: a altura, a idade e o peso. Né? Jogado isso nessas fórmulas, né? A altura dele de 180, lembrando que aqui você vai ter que usar não em centímetros, mas sim em metros, a idade e o peso ideal, subtraindo 4,2, eu tenho a capacidade residual funcional de 3,95. E por fim, a capacidade pulmonar total, ela vai ser então o nosso 8,67 vezes a altura do meu paciente menos 8,49. Então, essa daqui é a fórmula que a gente usa para a capacidade pulmonar total de homens, né? E deu 7,1. E veja só então, olha que interessante. Considerando então capacidade pulmonar total, eu tenho volume corrente e capacidade residual funcional, eu também tenho, eu consigo então, lembrando que aqui ó, volume de reserva ex e volume residual formam essa capacidade. Volume corrente e volume de reserva inspiratória é o único que eu não tenho, mas é o que eu quero encontrar. Então vejam só, se eu considerar que aquele resultado lá da capacidade pulmonar total foi de 7 litros aproximadamente, e que eu tenho um volume corrente de 600 ml e uma capacidade residual funcional de 3,95, somando esses dois aqui, o que sobra, e subtraindo do 7, né? Então voltando aqui, somando os dois e subtraindo do 7,1, nós vamos ter um volume de reserva inspiratória de 2,56. É o quanto de volume eu posso aumentar do basal do volume corrente do meu paciente. Olha que volume alto. Né? Obviamente que vocês viram lá no artigo que a limitação será pelo pico de pressão. Eu vou olhar para o pico de pressão também. Mas eu não preciso me preocupar com o volume, com a quantidade de volume, porque olha o tamanho do volume corrente para esse homem que eu poderia usar. Do volume aumentar, né? Quanto eu poderia aumentar. Muito bem. Agora vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa para uma mulher. Então a mulher de 1,70 m de altura, com a mesma idade, 47 anos. Essa mulher tem como peso ideal, então, a fórmula ela difere nesse 45, né? Aquela era 50. Se você quer pegar essa fórmula, volta lá no vídeo, tá 50, né? Pro homem. Para a mulher, a gente põe 45,5, multiplica de novo pela altura. Lembrando que aqui sim a altura tem que ser em centímetros, não em metro. E aí o peso ideal dessa paciente é de 61,51 kg. O volume corrente, de novo, nós multiplicamos por 8, baseado nesse peso aqui. E aí deu 492,1 ou aproximadamente 0,49 litros de volume corrente. A capacidade residual funcional, lembra que tinha a altura, tinha a idade e o peso? No caso das mulheres, a fórmula para capacidade residual funcional não vai usar a idade da paciente. Então, aí eu tenho lá uma constante de 5,59 vezes a altura. Aqui também coloquem em metros, né, e não em centímetros, como está aqui no slide. 0,03 vezes o peso do meu paciente, o peso ideal dela, e subtrai 4,91, dando 2,75 de capacidade residual funcional. E a CPT? A CPT para mulheres, ela vai considerar então, a CPT, ela vai considerar uma coisa que não foi considerada para o homem, né? Que é a idade, ó. Então, no homem, se você voltar lá, ele vai ter uma constante, altura e subtrai 8 e alguma coisa aqui. Né? No caso da mulher,
a gente vai multiplicar a altura por 7,31 e multiplicar a idade por 0,16, dando aqui em torno de 4,9 de capacidade pulmonar total. E aí, mostrando para vocês da mesma forma que eu fiz com o caso anterior, olha só. Então, lembrando que eu tenho capacidade pulmonar total, tenho volume corrente, capacidade residual funcional, só não tenho volume de reserva inspiratória. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, o 4,9, que é a capacidade pulmonar total, se eu agora subtrair do 4,9 0,49 e subtrair 2,74, eu tenho como volume de reserva inspiratória, ou seja, volume acima do meu volume corrente, 1,67, que é o quanto a gente pode aumentar baseado aí na pressão de pico que a gente vai colocar. Beleza? Me diz uma coisa, você quer que eu traga para vocês o artigo na íntegra? Querem saber qual que foi o desfecho desses artigos? Qual foi a variável que ele usou para desfecho? Então eu preciso que você comente esse vídeo, é sinal de que você chegou até o final desse vídeo. Comente aí e fala, eu quero ver o artigo na íntegra, tá? De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, leia o artigo também, se você quiser já saber o desfecho, mas dá um apoio aí pra gente, escreve nos comentários dizendo que você quer que eu faça um vídeo a respeito desse artigo na íntegra. Beleza? Inteirinho eu faço o vídeo para vocês, se bastante gente comentar. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.